Olá, alunos. Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina de Planejamento e Programação na Administração Pública. Eu sou o professor Fernando Zatti Ardozin e vou acompanhá-los na noite de hoje. Então vamos fazer um breve resgate a respeito daquilo que a gente estudou durante a disciplina, né? Então vai soar como uma revisão dos conteúdos, os principais tópicos que a disciplina abordou, né, durante esse período que esteve no ar. Então, a respeito do planejamento, né, a gente tem o porquê, né, o motivo pelo qual nós planejamos, né? O planejamento, ele tem que existir quando se pretende ou quando se busca atingir um objetivo. Então, nós temos dentro do nosso próprio trabalho cotidiano uma série de objetivos a serem alcançados e, dessa forma, a gente precisa planejar o atingimento de cada um deles, né? E isso vocês observaram ao longo de todo esse período, as técnicas que levam a gente, o método que nos leva a desenvolver um bom planejamento na esfera da administração pública, inclusive a própria definição a respeito dos objetivos, né? Então, essa intenção de se atingir esses objetivos leva ao planejamento e, dentro desses planejamentos, uma série de prioridades, né, de atingimento de objetivos em razão dos recursos disponíveis, da possibilidade, né, mais concreta de você atingir um ou outro objetivo. Algumas questões ficam mais necessárias, né, de serem apontadas, como, por exemplo, o que não é planejamento, para nós diferenciarmos do que é planejamento de fato. Não é planejamento, não podemos considerar como planejamento o improviso, né? A velha história de apagar incêndio. O improviso, ele existe, ele está presente, mas o planejamento é justamente para evitar situações que exijam esse improviso. Também não é uma previsão do futuro, mas sim um impacto futuro das decisões presentes. Então, nesse caso, a decisão que você tomar hoje, qual vai ser a repercussão dela lá no futuro, né? No futuro previsto, né? Dentro do trabalho, né, que envolve, né, o planejamento, nós temos a própria concepção da ideia, que é um momento importante do planejamento, né? Você deve procurar demandar tempo para a concepção da própria ideia, né, para que você possa estar desenvolvendo um planejamento mais adequado. O acompanhamento e a revisão daquilo que foi previsto, daquilo que foi idealizado, da ideia concebida, né? Também a diferenciação entre o que é plano e planejamento. Plano, como nós vimos, é algo estático, algo de momento, algo que você iniciou, né, fez um relatório, isso é plano. E o planejamento é um processo, é algo que está passo a passo, né, no dia a dia, sendo revisto, acompanhado, né? Então, nós podemos ter vários planos durante o mesmo processo de planejamento. Então, o planejamento é justamente isso, né? Ações e operações, né, para atingir um objetivo e acompanhar a realização das ações. Introduzir modificações que se façam necessárias nas decisões que foram tomadas anteriormente e aprender com esses erros e acertos também para decidir em situações futuras da melhor maneira, da forma mais acertada. Então, nós vimos dois tipos de planejamentos diferenciados, que são aquele planejamento normativo, que é o planejamento mais tradicional, e o planejamento situacional. No caso do planejamento normativo, é aquele em que se acredita, se preza por uma pessoa mais especializada, que tenha condições de desenvolver o planejamento, e ela está situada numa posição da estrutura administrativa em que ela desenvolve o planejamento
pelas diversas áreas. Então, o planejamento do tipo normativo ele é baseado em diagnóstico. E no caso do planejamento situacional, ele já é um planejamento em que todos os sujeitos que executam as atividades dentro das organizações, né, eles têm uma posição de planejar. Planejar o quê? Dentro de suas próprias áreas e também colaborar no planejamento geral da organização. Esse é o planejamento situacional, né? As explicações desse planejamento, elas são situacionais. Quando você elabora um planejamento situacional, há a declaração de um problema, né? Você tem que verificar que determinada situação é um problema e a partir da observação é que você faz isso. A partir da observação, você percebe que determinada situação é um problema. Na sequência, uma seleção dos problemas para você atribuir um valor a eles, né? Qual é o problema mais emergente, por assim dizer, né? Qual é o problema que pode esperar um pouco para ser resolvido. Essa estrutura de prioridades, ela é importante no momento em que nós temos que eleger determinados problemas para serem solucionados em detrimento de outros, em razão principalmente de contingenciamento de recursos, etc. A árvore explicativa, ela é justamente a atribuição de causas e efeitos para cada problema que nós temos dentro da nossa estrutura. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes é muito complexo ou difícil mesmo resolver determinado problema atacando somente o problema. Esse problema muitas vezes é o efeito de uma série de causas que fica mais fácil você resolver causa por causa para depois você resolver o problema geral, né? Então, assim você estaria dividindo um problema em etapas menores ou situações menores e que atacando cada uma dessas você resolveria o problema como um todo. Então essa estrutura da árvore explicativa apoia-nos na resolução de problemas à medida que conseguimos resolver uma a uma. A descrição do problema, então, ela é de especial importância, em razão de que você tem que identificar se aquilo realmente é um problema. E como que é feito isso, né? Você precisa observar, conversar com as pessoas envolvidas dentro da estrutura da administração, para que possa chegar a esse veredito, né? Porque de nada resolveria todo o trabalho desempenhado e desenvolvido ao longo de todo o planejamento para resolver um problema que ao final você percebe que não se configurou em um problema de fato. Muitas vezes isso é possível de ocorrer. Então, deve-se privar, né, pensar no planejamento para a resolução de problemas de uma forma mais consensual também com as pessoas dentro da estrutura. No material também nós percebemos e estudamos, né, a respeito da evolução do planejamento governamental no Brasil. Vocês perceberam que desde o Império nós temos algumas figuras do planejamento que já eram visíveis, né? Por exemplo, as características burocráticas, né? Que eram as estruturas de impessoalidade, formalismo, né? Profissionalismo. Já existiam alguns pontos característicos de estruturas burocráticas. Também a presença de algum tipo de concurso público e planos e relatórios anuais. Na sequência, já no Estado Novo,
nós tínhamos a presença forte do Estado na economia, né, com a intervenção, uniformalismo de procedimentos e universalismo de procedimentos, né, ou seja, os procedimentos eles seguiam uma regra pré-estabelecida a respeito de como eram tratados caso a caso, e a criação também do DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, que era, naquela ocasião, o principal responsável pelo planejamento público nacional. Claro, de uma forma normativa ainda, de uma forma tradicional, né? Na sequência, com a própria deposição de Getúlio Vargas, nós tivemos a criação do COSB, que é a campanha de simplificação burocrática, né, que novas reformas administrativas foram sendo introduzidas, inclusive com o próprio DASP perdendo o poder nessa relação e se tornando um órgão meramente consultivo e não mais deliberativo, como ele vinha sendo tratado até então. Essa ideia, né, essa intenção da simplificação burocrática, nós temos que ter o cuidado ao ser tratada, porque a simples tratamento da burocracia simplificada, né, você acaba desconfigurando a própria razão da administração pública, né? Questões como profissionalismo, formalismo, profissionalismo, né? São questões que envolvem a burocracia e são importantes para a administração pública. A partir desse momento em que você tem o COSB como o principal órgão de gestão e pública, o simples fato de se falar planejamento na administração pública se tornou quase que um sinônimo de intervenção do Estado. E isso nós percebemos que não é uma visão correta, né? Não é uma situação correta de ser administrada dessa maneira. Então, nesse período também nós tivemos abandono do concurso público, né? Entre 1960 e 1970, uma série de situações que ocorreram, inclusive com o próprio governo militar, em que o orçamento público era tratado de forma diferente entre as estatais e o orçamento público federal, né, em que o orçamento das estatais era descentralizado e eles tinham autonomia, né, as estatais tinham autonomia sobre seu próprio orçamento, coisa que não ocorre atualmente. Entre 1980 e 1990, um pouquinho além de 1990, né, 1994, para ser mais exato, nós tivemos a década perdida em uma série de planos econômicos que não configuraram exatamente aquilo que se pretendia, né? E isso ocasionou um problema para a administração pública, em que você tinha que se preocupar com a concentração de renda, com a inflação, com uma série de questões que impactavam diretamente na economia e não sobrava concentração suficiente para se pensar num planejamento de médio e longo prazo que permitisse ao país um avanço, né, em outras questões, como, por exemplo, o próprio PIB, né, a renda da nação, né, e o que foi conseguido somente com a estabilização da economia em 1994, com o nosso Plano Real, embora alguns problemas ocorreram nesse período, né, como, por exemplo, a questão da paridade entre dólar e real, ali em 1998, que ocasionou problemas, né, de ordem econômica no Brasil. Na sequência do próprio material, nós temos os planos de desenvolvimento do Brasil, em que nós observamos uma sequência de planos diferenciados, né, justamente buscando o crescimento econômico, principalmente,
Não se pensava adequadamente em desenvolvimento ainda, mas em crescimento econômico, primeiramente. Em 1939 e 1943, por exemplo, nós tivemos Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional, em que nós tínhamos criação da indústria, o objetivo principal era a criação de indústrias básicas, como a siderurgia, e a execução de obras públicas, assim como de prover a defesa nacional, né? Era essa a intenção, esse era o objetivo, claro, nesse sentido. Na sequência, o plano de obras e equipamentos, que era justamente a realização de obras públicas agora, né, consideradas prioritárias, isso entre 1944 e 1948. Alguns problemas ocorreram no desenvolvimento desse plano, como, por exemplo, a questão do investimento estrangeiro, né, que aumentou a dívida pública nacional. Entre 1950 e 1954, o Plano SALT, cuja abreviatura é justamente Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, como áreas prioritárias do governo federal para se trabalhar, né? E aí nós temos uma coordenação dos gastos públicos, né, com caráter plurissetorial nessas áreas, e uma característica que chamou a atenção e foi marcante é que foi o primeiro plano com aprovação prévia do Congresso Nacional. Então, esse daí passou pelo crivo do Congresso, como representantes de uma série de classes da sociedade brasileira, e que puderam discutir esse como o primeiro plano, né? Então, foi marcado esse plano no arcabouço legal brasileiro. Entre 1940 e 1956, então, percebe-se que houve várias tentativas no sentido de planejar e coordenar a economia brasileira. Nem todos esses projetos, eles tiveram sucesso. Por quê? Porque esses planos, eles se constituíram mais como propostas do que necessariamente como um planejamento que envolvia os aspectos que a gente trabalhou, né, durante a nossa disciplina. Então, em 1956, você tem o lançamento do Plano de Metas, em que aí você já tem objetivo a ser atingido pelo poder público federal e também pelo poder privado, né? E esse plano de metas, ele auxiliou no planejamento e no desenvolvimento de outros planos nacionais, como o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, que buscava justamente a manutenção da taxa de crescimento verificada pelo próprio plano de metas, e ainda com a realização de algumas reformas de base, como administrativa, bancária, fiscal e agrária, né? Demonstrando a importância já da reforma administrativa para manutenção do crescimento econômico brasileiro. O Plano de Ação Econômica do Governo, o PAG, em 1967 e 1976, com objetivos claros, né, como crescimento econômico, diminuir via investimento as desigualdades de renda, corrigir as tendências de déficit sem controle das contas externas e incentivar a exportação, assegurando ainda oportunidade de emprego e renda, né? E o Plano Estratégico de Desenvolvimento, que colocava como diretrizes principais o fortalecimento do setor privado, investimento em infraestrutura, o aumento da capacidade de compra ao consumidor final, visando a aceleração do crescimento econômico ao mesmo tempo em que buscava a redução da inflação. Observa-se, então, que nós tivemos uma série de planos e não necessariamente eles estavam interligados entre si, né? E isso, até então, demonstrava limites ao ato de planejar do governo federal. Na sequência, nós tivemos aí, sim, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento,
que objetivos eram bem audaciosos, né, transformar o Brasil em potência mundial, investir em setores mais dinâmicos da economia, fortalecer a empresa nacional, promover o ingresso do país na área nuclear, como a criação da usina de Angra dos Reis, por exemplo, e aumentar os gastos em pesquisa e investimentos na área espacial. Então, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, embora setorial, ele configurava já um planejamento com um viés de médio e longo prazo. Na sequência, o segundo Plano Nacional, que também a meta era conservar o crescimento do PIB e o aumento anual da indústria, reforçando a substituição às importações e a diversificação nas exportações como um incremento de renda para o país. E o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento tinha uma série de objetivos, né, ao todo 7, como foram observados nos materiais, mas no momento em que o país já passava por uma séria crise institucional, econômica, e que não pôde ser desenvolvido da forma como havia sido preconizado. Que foram justamente esses planos de estabilização da economia entre 1984 e 1994, como já foi mencionado aqui. Agora, mais recentemente, nós tivemos o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né, entre 2007, o primeiro, 2011, o segundo, né, que vigora até os dias atuais. Justamente, conforme o governo federal indica, promoveu a retomada do planejamento e execução das grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do Brasil, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável, né? Então, aí já você tem um caráter plurissetorial, novamente, com infraestrutura social e urbana, infraestrutura logística e infraestrutura energética, são as 3 grandes áreas que são tratadas pelo PAC, né, no país. Então, eu trouxe ainda mais esse fundamento, né, para hoje. Ele não consta necessariamente do material, né, mas ele é importante como instrumento de planejamento do Brasil. E trabalhando, então, a estrutura do planejamento governamental brasileiro, como que isso se configura hoje, né? A partir da Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, se direcionava como que seria o planejamento nacional. Entretanto, somente em 2001, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que você conseguiu, de fato, incrementar a ideia de planejamento na esfera pública brasileira, como os planos plurianuais, né, que não é só da União, e sim estados, municípios seguem o mesmo regramento. Esses planos plurianuais que se estabelece, né, sejam organizados por programas, o fortalecimento da orientação estratégica, a seletividade, o gerenciamento e a avaliação. Então, vocês observam componentes de planejamento bem característicos, né, nos planos plurianuais, com etapas de elaboração, implantação, monitoramento, avaliação e revisão. E com a característica próxima do ideal de ter uma continuidade de governo para governo, e isso possibilita que os programas eles tenham uma continuidade, ou se preza por isso, para que não seja programas de governo, e sim programas públicos de orientação ao crescimento do país. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também a LDO, que compreende as metas e as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que, por sua vez, ela fixa despesas e estima as receitas, né? Então, ela disciplina justamente todas as ações do governo dentro do período do ano civil,
para que possa ser desenvolvido. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na lei orçamentária anual. Então, a estrutura atual de planejamento do governo federal, ela é composta principalmente por essas três grandes leis, né, que fazem com que a gente tenha uma orientação ao planejamento e também à estratégia pública nacional. O material traz para nós as práticas participativas da gestão e do planejamento, e nós observamos, e fazendo um apanhado geral aqui do que se trata, né? Embora exista a participação individual e ela seja estimulada no governo tanto federal, municipal e estadual, em suas três esferas, a presença da organização civil organizada, ela é muito característica, né? Você tem movimentos sociais que participam, isso estabelece lobby de participação dentro dessas estruturas, né, para acompanhar, discutir, contribuir para o desenvolvimento do planejamento público, principalmente se tratando de orçamento público dentro do Brasil. E ainda nós temos alguns outros tipos de participação que elas estão ainda mais próximas da sociedade, como os conselhos, Conselho Tutelar, Conselho de Políticas Públicas, Conselho de Segurança, que fazem com que a participação social seja uma esfera de discussão e, ao mesmo tempo, proposição de políticas afirmativas para resolver problemas nos municípios, nos estados e na União. Então, o planejamento participativo, ele considera isso, né? Ele considera essa participação um canal para a participação das pessoas, né? E não é somente no momento do voto que as pessoas dão a sua fé, né? Atribuem a sua fé a um determinado candidato ou outro, que elas estão exercendo essa participação. E sim, no dia a dia da administração pública, elas podem e devem estar presentes para discutir pontualmente cada uma das políticas públicas que forem adotadas em determinado período de tempo. Nós vimos vantagens e desvantagens disso tudo, né? E dentre as vantagens nós podemos obter os dados, as informações que o governo tanto precisa para desenvolver suas políticas públicas, fica mais rápido e mais fácil se promovida via participação da sociedade civil. Pelo contrário, ele teria que exercer um papel de busca de instrumentos, de informações dentro de toda a sociedade. Assim, se a sociedade está dentro das decisões que são tomadas, essas informações, elas naturalmente vão estar presentes também, aumentando, inclusive, a sua credibilidade. Em relação à disciplina, fazendo uma revisão geral, então, a respeito dos principais aspectos que a gente trabalhou durante esse período, é isso que eu tenho a tratar com vocês. Em relação à avaliação, gostaria que se antenassem, buscassem se concentrar nos aspectos teóricos que estão presentes e revisem o livro-texto. Dúvidas poderão ser tratadas via fórum ou diretamente com seus tutores. A avaliação, ela não vai conter aspectos que não estejam dentro do livro-texto da disciplina. Ok? Muito obrigado, pessoal. Tenham todos bons estudos.